Nessa questão, tem alguns aspectos para a gente revisar, né, para a gente relembrar, só que eu já fiz já recordei no primeiro teste, né? Então, se vocês quiserem relembrar, principalmente a definição de derivada, né, que a gente vai utilizar ela. Então, relembrando a definição de derivada, que está no teste 1, tá bom? Lá eu fiz o relembrando mais detalhado sobre a definição da derivada, tá? Para que ela exista, né? Porque aqui ele não foi nada dito que ela existe, né? Então, para que a gente possa averiguar essa existência, então a gente precisa de usar a definição da derivada, né? Porque aqui a gente tem uma função chave, né? Onde ela possui, está definida, né? Tanto para x igual a zero quanto para x diferente de zero. Só que quando x igual a zero, ela assume esse valor, mas para todos os valores de x, uma vez que essa função f, ela é definida, o domínio dela são os reais, né? Então, para todo x que a gente tiver nos reais, então, que forem diferentes de zero, né? No caso, essa parcela aqui, né, é muito importante. Quando forem diferentes de zero, a gente vai utilizar essa expressão para ser, né, propriamente o valor da função f quando x for diferente de zero. Então, exatamente no ponto zero, né, que ele quer verificar a derivada, né, da função. Então, no ponto zero, a função f ela assume zero, mas nas proximidades do ponto zero, a função f assume os valores utilizando, né, essa parcela aqui, tá bom? Então, eu acho que deu para explicar um pouquinho como é que funciona, né, uma função chave, né? Ela possui dois aspectos aqui, né? Tanto para o x igual a zero, tanto para o x diferente de zero, né? Então, a partir dessa chave, né, dessas duas possibilidades, que a gente vai utilizar a definição da derivada, né, para calcular no ponto zero, tá bom? Então, volta lá no vídeo do teste 1, tá bom? Que lá tá explicando melhor, que eu tô tentando dar um panorama melhor sobre a definição da derivada. Ok, já deu para olhar a questão em si, o que podemos extrair de informações da questão, né? Aqui eu detalhei as informações que são úteis do enunciado da questão, né? Então, ok. Bem, quem já tem bem definido, né, bem consolidado o que seria a definição da derivada, vai agir com tranquilidade, né, nesse item 2. Mas quem não, então eu sugiro que dê uma olhada lá no vídeo 2, vídeo 1, perdão, né, do teste 1. Ok. Bem, sabendo então da definição da derivada, né, que diz que se f é derivável em p, f é derivável em p se existir f' de p, sendo esse limite, né, ou seja, se esse limite existir e der um número que pertence aos reais, beleza? Tá, partindo-se dessa definição, né, então agora vamos utilizar essa definição só que para p igual a zero, né? Então o que a gente vai ter na nossa função, né? Substituindo então na definição de derivada, temos que f' de zero vai existir e vai ser igual ao limite, né? Supondo que, no caso, f é derivável, né? E que o limite vai existir. Então, supondo isso, a gente vai ter que f' de zero é igual ao limite da f de x menos f de zero, né? Isso aqui tudo dividido por x menos zero. E aí x tendendo a zero. Tá, só que a nossa função é uma função chave, né? A gente sabe que exatamente no zero ela vale zero, mas fora do zero ela vale essa expressão. Então, vamos lá, vamos substituir. A gente sabe que o limite, né? O limite ele trata o que está aqui dentro do limite, né? Ele trata, como no caso a limitada, né? Ele trata, no caso a função a ser limitada. No caso ele trata a função como sendo a função, o x indo para zero, mas não necessariamente igual a zero, certo? Então o limite ele trata nas proximidades, nas vizinhanças do x igual a zero, tá bom? Então essa função aqui, ao substituir por uma dessas duas, terá que ser a função no qual
trata a proximidade, né? Trata os valores próximos do x igual a zero, tá bom? Aqui a gente deixa como tá, né? Ok, e aqui é a função f de zero, né? No caso, é propriamente o valor que a função assume no ponto zero, beleza? Então, ok. Daí, a gente substitui, no caso, substituindo, né? Fica como? Fica limite, né? De x tendendo a zero da f de x, ou seja, seno de 2x vezes seno de tangente de x, beleza? E aí, dividido por x, só que aqui, né, a gente sabe que f de zero, a gente sabe que é zero, né? Aqui também a gente pode desprezar, né? Por ser zero, a gente vai ter um x no denominador, né? Só que aqui no numerador a gente já tinha um x, então ao ter esse x no denominador, ele vem para o denominador na nova fração ao quadrado, beleza? Tá, feito isso, o que vai acontecer então após isso, né? A gente vai ter um limite aqui, né, que se a gente substituir, por exemplo, a gente substitui aqui, temos funções todas contínuas, né? Seno de tangente de x é uma função contínua, seno de 2x é uma função contínua, x ao quadrado é uma função contínua. Então, substituindo, a gente vai ter que seno de zero, ou seja, zero, seno de tangente de x, que é seno de zero, ou seja, zero, sobre zero, o que fica, né, uma indeterminação matemática, né? Então, a gente não sabe qual o valor que vai assumir. Então, a gente precisa de trabalhar com essa expressão para que chegamos nesse limite, beleza? Para isso, eu vou partir da seguinte estratégia, tá? Lembre no caso, no próprio teste 1 também, lembre o que seria o limite trigonométrico fundamental. Ok? Lembre lá qual o valor que ele vai assumir e para qual x que ele está indo, tá bom? Tá, por que eu quis que você lembrasse do limite trigonométrico fundamental? Porque a gente está vendo um seno aqui, né? A gente está vendo outro seno aqui e é interessante, no caso, a gente ter alguma noção, né, de como a gente pode transformar esse seno que outrora era zero, né, em algo que seja um número mais, digamos assim, mais palatável, né? Então, se você for lembrar do limite trigonométrico, a gente tem seno de x, né, sobre x, quando x vai para zero, vai dar igual a 1. Tá. Então eu vou querer que apareça o limite trigonométrico fundamental aqui, tá? Para isso, o que eu vou fazer? Né? Temos aqui o item 3. Para isso, fazendo aparecer limites trigonométricos fundamentais. Ok? Beleza. Então eu vou partir dessa expressão aqui, ok? Vamos lá. Aqui. Então, partindo-se dessa expressão, temos que ela vai ser igual ao limite de x igual tendendo para zero. Aqui eu tenho 2x dentro, né? Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 1. Ou seja, eu vou repetir o seno de 2x, beleza? Só que eu vou multiplicar agora por 2x em cima e embaixo. Claro, aqui eu estou multiplicando por 1, por quê? Porque 2x sobre 2x a gente sabe que isso aqui é a mesma coisa que 1, né? Tá, aí eu vou repetir o seno de tangente de x, ok? Beleza, só que a gente tem, no caso, tangente de x, então agora o que eu vou fazer é multiplicar tangente de x em cima, certo? E tangente de x embaixo, tá bom? Beleza, eu posso fazer isso porque isso vai dar 1, ok? Perfeito. Então, feito isso, ok. Só que agora, vamos analisar aqui o que falta, né? O que está faltando aqui para poder a gente ter a nossa expressão original. Está faltando 1 sobre x ao quadrado, beleza? Só que a gente já tem, né, o x sobre x aqui, então vamos multiplicar, né, sobre vezes 1 sobre x ao quadrado, ok? E aí, por que eu quis dizer que a gente já tem esse x aqui e esse x aqui? Porque é o seguinte, eu posso pegar esse x aqui, que eu não estou interessado em usar ele, e eu posso simplificá-lo, né, com esse x aqui de baixo, ok? Tá, ok. Então, vamos agora deixar de uma forma mais simplificada, né?
Se a gente perceber aqui, tá tudo igual, né? O que a gente tinha anteriormente ficou tudo igual. Tá, então vamos deixar igual de um jeito assim que a gente vai conseguir enxergar com mais facilidade as coisas, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: limite de x tendendo para zero de seno de 2x, ok? Sobre 2x, tá? Daí, sobrou no caso, 2 aqui, ok? Vezes seno de tangente de x sobre tangente de x. Tá, só que sobrou ainda tangente de x, né? Passei esse tangente aqui para baixo, esse 2x aqui para baixo, tá? E aí, sobrou aqui fora o 1 sobre x, ok? Beleza. Tá, então como é que a gente pode proceder agora? Eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou pegar essa parcela, ok? E o que sobrou eu vou fazer por último, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse 2 aqui e vou colocá-lo pra cá, tá bom? Então, ok. Então, reordenando aqui, certo? Olha só, entendeu o que eu fiz? É isso que eu fiz. Joguei o 2 pra cá. Então, essa última parcela aqui vai ser a que eu vou fazer por último. Então, eu vou dividir em 3 partes esse nosso limite grandão, né? Então, aqui eu vou fazer a parte A, beleza? Aqui vai ser a parte B e aqui vai ser a parte C, tá bom? Todos tendendo a zero, tá? Um x tendendo a zero. Então, vamos lá. Primeiramente, sem mais longas, vamos fazer a parte A, tá bom? A parte A eu quero que vocês percebam o seguinte. Eu tenho que limite do x tendendo a zero de seno de 2x dividido por 2x, certo? Ok. Bem, o que eu quero fazer aqui antes é o seguinte. Eu vou fazer uma substituição, uma mudança de variável, né? Melhor. Mudança de variável. De variável, ok? Fazendo essa mudança de variável da seguinte forma. Eu vou chamar de t, ok? De t igual a 2x. Perceba que, ao fazer isso, quando x tende para zero, isso implica que t, né? Isso implica que t tenderá para zero também. Então, o que eu posso fazer? Perceba que o x indo para zero, t vai para zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar esse limite, então, só que na outra variável, saca? X tendendo aqui, no caso é o t. Então, t tendendo para zero, tá? Então, fica seno de t sobre t. E olha só quem é esse camarada aqui. Lembra lá? Esse é o limite fundamental. Então, todo mundo aqui vai tender para 1. Logo, esse limite vai ser igual a 1, ok? Beleza. Então, resolvido a primeira parte. Agora, para a parte B, ok? Parte B. Então, temos que limite de seno de tangente de x, isso dividido por tangente de x, ok? Só que quando x tende para zero. Cara, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer da mesma forma, uma mudança de variável. Tá? Então eu vou fazer da mesma forma uma mudança de variável, beleza? Da seguinte forma. Eu vou chamar de L, tá? Na verdade eu vou chamar de U. U igual a tangente de x, tá? Então, quando a gente tem que x tende para zero, implica que quando x tende para zero, tangente de x vai para zero. Então, U tenderá para zero. Perfeito. Daí, então, podemos fazer uma igualdade. Então, isso é igual a limite de U tendendo para zero de seno de U, certo? Sobre U, ok? E aí, olha só quem você vê de novo. O limite trigonométrico fundamental, onde isso tudo, né, toda essa fração tende para 1. Logo, o limite é igual a 1, ok? Resolvida a segunda parte, agora vamos para a terceira parte, ok? Beleza, então, daqui a terceira parte temos tudo isso. Então, eu vou fazer juntinho, seria limite, quando x tende para zero, de tangente de 2 tangente de x sobre x, certo? Ok, então beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu quero que vocês se lembrem que tangente de x é igual a seno sobre cosseno, beleza?
Então, o que eu vou fazer é abrir esse tangente de x. Então vai ficar o quê? Limite, quando x tende para 0, de 2 vezes seno de x. Vou aproveitar esse x e já deixar aqui embaixo. Sobre x vezes 1 sobre cosseno de x, certo? Só que eu quero que vocês percebam o seguinte, aqui de novo temos o limite fundamental. Então, limite trigonométrico fundamental, isso tende para 1, aqui no caso tende para 2, ok? E aqui, se você perceber, o cosseno, ele tende para 1. Só que toda essa expressão ela tende para 1 também. Não tem nenhum problema em o denominador tender para 1. Então, esse limite vai ser igual a 2, beleza? Então, resolvido os 3 tipos de limite, daqui a gente conclui, então, que isso tudo, vamos lá, vou carregar lá para baixo, tá? Portanto, tudo isso, certo? Portanto, tudo isso será igual a 2. Opa, mas legal, né? Legal por quê? Porque assim a gente consegue perceber que o valor que o limite deu foi um número pertence aos reais. Então, se o limite existiu, e no nosso caso ele existiu, né? Perceba que ele existiu, porque ele deu um número real. Uma vez que ele existiu e deu um número real, podemos usar, pela definição de derivada, que esse número dado é igual à derivada da função no ponto que a gente escolheu. No caso, o ponto que a gente escolheu aqui foi o 0. Portanto, então, teremos, f' de 0 é igual a 2, tá? Então, isso aqui implica que existe o limite, tá? O limite, e é igual ao número real, tá? E é igual ao número real, tá? Então, a derivada no ponto 0 é igual a 2, ok? Tá, com isso a gente achou o valor, né, da derivada. Então, qual que seria a resposta para esse problema? Então, a resposta para esse problema seria exatamente que a derivada no ponto 0 é igual a 2. Então, feita aqui a nossa questão. Perfeito? Então, espero que tenha ajudado aí